tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Toda quinta-feira, vídeo novo aqui no meu canal. Meu nome é Cíntia Vilela, eu sou mãe, esposa, dona de casa, advogada e após compartilhar a minha história de vida, a jornada da minha família nas redes sociais, após compartilhar as nossas lutas e glórias, eu tenho ajudado muitas famílias a lutarem por suas famílias. E hoje eu quero refletir com vocês sobre um tema super importante, que é justamente o resgate do papel da mulher dentro de uma família. E para minhas reflexões, eu quero compartilhar com vocês trechos de um livro que faz essa reflexão de forma brilhante. Sabe aquele livro que você encontra as respostas de muita coisa e esclarece aquilo que estava dentro de você? E eu achei as palavras em formas de sentimento nesse livro. Esse livro realmente mexeu comigo. Então vamos lá, acompanhe esse vídeo até o final que você vai entender porque esse livro simplesmente virou a chave na minha cabeça. E pode acontecer isso com você também. Afinal, a minha intenção é justamente essa. O Privilégio de Ser Mulher, de Alice von Hildebrand, é uma peça rara, é um tesouro. Então, antes de começar, eu quero o seu like, quero que você assista esse vídeo, que você se inscreva no canal e me ajude aí a distribuir esses vídeos para várias outras famílias também. Bom, para começar a nossa reflexão, um dos pontos mais importantes que eu achei nesse livro é que o livro mostra que homens e mulheres são diferentes. Cada um possui características únicas e específicas, porém iguais em dignidade. E o fato da mulher ser um sexo frágil, ter doçura, sensibilidade, é algo sobrenatural, assim como a receptividade. E isso não torna ela inferior ao homem. Exatamente essas características únicas da mulher, singulares, que tornam nós, as mulheres, tão fortes. Então, nós não precisamos nos igualar para sermos fortes tal qual os homens. A autora, ela começa afirmando que na história da humanidade houveram sim homens machistas. Esse machismo, ele é fruto do pecado original. Esse menosprezo por mulheres que tanto as feministas exalam e usam para suas militâncias. Mas será que a resposta feminina a essas desigualdades, a essas injustiças, é uma solução benéfica para as mulheres? Será que mulheres se igualarem aos homens é a melhor solução? As mulheres, elas descartarem as suas características naturais é a melhor solução? Uma vez que a natureza humana ela foi ferida pelo pecado original, os homens eles estão mais propensos a dar respostas erradas do que certas. E embora possamos pecar sem a ajuda de ninguém, nós não somos capazes de fazer o bem sem a graça de Deus. E na graça de Deus é que nós vamos encontrar essas respostas. Na verdade, um homem impuro, com vícios, ele realmente vai lançar um olhar depreciativo às mulheres. Agora, um homem que ele é imerso no bem, na moral, ele irá exaltar as mulheres. Na página 27, a autora fala assim: a fim de compreender a grandeza da missão da mulher, precisamos abrir nossas mentes e corações para a mensagem do sobrenatural. Eis a chave que nos há de revelar a grandeza da feminilidade. Uma coisa é ler um texto, outra é interpretá-lo corretamente. Ora, todos os argumentos que parecem favorecer a tese de que a Bíblia discrimina as mulheres do começo ao fim podem ser facilmente revertidos se interpretarmos as Sagradas Escrituras com os olhos da fé. Após esse trecho, vamos fazer uma pausa, vamos fazer uma reflexão aqui. Todos nós, seres humanos, precisamos evoluir. E para isso a gente precisa entender a história. Nós precisamos entender todos os lados e saber por que a feminilidade, a doçura da mulher, ela está se perdendo. É evidente, as mulheres estão cada vez mais agressivas, houve uma evidente masculinização das mulheres nos últimos tempos, há uma evidente competição, até mesmo dentro de casa, entre homens e mulheres, onde os papéis muitas vezes se misturam. Homens mais afeminados, mulheres mais grossas, brutas. Então, o mundo em que vivemos agora está com perspectivas distorcidas. E essas características, esses papéis estão confusos e geram ainda mais conflitos.
Sabemos que há uma manipulação, isso é evidente, é forte na vida moderna. Há tentativa de manipulação através das mídias, do material escolar, dos filmes, das músicas. Por isso é tão importante parar, refletir. Muitas vezes você não precisa concordar, mas é preciso entender, estudar a história da humanidade. Nós não podemos agir sem refletir, até mesmo para educar um filho. A gente precisa saber o que aconteceu desde os primórdios, ouvir ambos os lados e como chegamos até aqui. Hoje as mulheres estão com mais depressão, ansiedade, tentativas de suicídio só aumenta, as mulheres estão mais confusas, fracas emocionalmente. E é evidente que as mulheres estão perdendo muito da sua essência, das suas características básicas. Há uma manipulação muito grande para que a mulher deixe o lar, deixe os filhos e se preocupe mais com os cuidados que não é essencial à mulher. Os últimos anos nós fomos bombardeadas com falas feministas de empoderamento, de liberdade, mas se você estudar a história do feminismo, nós sabemos que esse movimento é anticristão. Se nós estudarmos, isso é tudo uma grande farsa. Mas eu não vou me aprofundar nesse tema hoje de feminismo. Quem sabe nos próximos dias eu faço um vídeo aí sobre a minha visão, sobre o que eu mudei sobre a minha visão nos últimos tempos. E eu acho que é um tema bastante importante, mas eu vou deixar para um outro dia. Continuando no livro, a autora ela é bem radical e ela afirma assim: não é surpreendente que hoje tenhamos nos tornado tão moralmente cegos a ponto de gastarmos fortunas para salvar filhotes de baleias, enquanto assassinamos milhões de bebês nas barrigas de suas mães, que é a prática do aborto. Forte essa mensagem, mas é real. O mundo em que vivemos está com suas perspectivas distorcidas. Estamos tornando absoluto o que deve ser relativo, estamos tornando relativo o que deve ser absoluto. O homem moderno, ele idolatra o poder, riqueza, fama. O homem, eu digo homem, a mulher, fama, sucesso, e classifica como fraqueza a humildade, a castidade, a modéstia, o sacrifício, o servir é condenado. A autora ela nos lembra que para a gente entrar nos portões do céu, não precisa ser milionário, famoso, criativo, bem-sucedido. Nós precisamos nadar contra a corrente e só com a graça de Deus é que nós podemos restaurar essa hierarquia de valores. Nós não seremos julgados pelo nosso desempenho, pelo nosso status, mas nós seremos julgados por Deus pela nossa humildade, pela nossa caridade, tudo aquilo que cultivamos. Então, eu não tenho dúvida que o valor da mulher, a sua feminilidade, a sua missão está sendo perdida nesse mundo moderno. Outra parte do livro que me chamou muita atenção, na página 39, eu até anotei aqui: onde a mulher é leal, nenhum mal pode suceder. A mulher é a raiz e o homem é a árvore. A árvore só cresce quando a raiz é forte. A mulher é o que há de mais forte na terra. Nota que essa força, ela não tem nada a ver com habilidades exteriores ou físicas, mas com o poder da mulher. Ela tem um poder sobrenatural. O papel da mulher na família é edificar. Nós somos o coração do nosso lar. Outro ponto de vista que a autora dá no livro que eu acho que é real é que o homem moderno ele distorceu o significado da palavra servir. Hoje ele é tão criticado, tão diminuído pelas feministas como um ato degradante, sem empoderamento. Na verdade, servir é um ato de amor que foi pregado por Cristo. E ele falou: não vim para ser servido, vim para servir. O serviço é um ato de amor, humildade, que para a mulher de fé, quando ela entende esse chamado, é um sinal de sabedoria. Todas as coisas que foram criadas pelos homens, desde as grandes invenções, tecnologia, bens materiais, tudo isso são coisas que vão desaparecer. Mas as almas das vidas geradas dentro de um ventre de uma mulher permanecerão. Essa reflexão nesse livro é maravilhosa. Todas as almas são eternas, geradas dentro de um útero de uma mulher.
E aí a autora ela faz o seguinte questionamento: o que é ser mais fraco? Fraqueza pode estar relacionado com falha, menos talentoso, menos confiável, menos digno, e não é verdade, isso não é necessariamente verdade. No entanto, longe de ser características negativas, o fraco, o frágil, o quebrável, o vulnerável, ele pode ser particularmente algo valioso, fino. A autora ela usa um exemplo maravilhoso como um jogo de porcelana. Ele é fino, ele é delicado, ele deve ser delicadamente manuseado, ao passo que um vaso de ferro ele pode ser tratado de forma rude, sem prejuízos. E as mulheres são como esse jogo de porcelana. Elas levam os sentimentos muito mais a sério que os homens. Tendem a ser mais românticas, mais sentimentais. Só que esse sentimentalismo ele pode ser um perigo. De forma errada, ele pode levar até mesmo à destruição de uma família, de relacionamentos. Um grande exemplo disso são mulheres que usam o poder da sedução para o mal, para o pecado. Então, estar consciente da nossa fraqueza e confiar no auxílio de Deus é o caminho para autêntica força e vitória. Assim como nos ensina São Paulo, quando sou fraco, então é que sou forte. A fragilidade das mulheres, ela converte-se em força. Podemos tocar os corações dos homens e apelar para o que há de melhor neles. Ora, seu instinto de cavalheiro. Aliás, os homens, eles gostam de ser solicitados. Eles gostam de ter a chance de mostrar essa masculinidade, cujo papel desde dos primórdios é proteger a família, sua mulher, seus filhos. E a amabilidade de uma mulher, com toda a sua delicadeza, pode exercer um charme tal sobre o homem que faz com que ele coloque ele aos seus pés. A autora, ela destaca ainda que as mulheres também têm outra missão, que é despertar e aprimorar a afetividade nos homens, humanizando eles. Na página 56, a autora ela fala assim: o caminho da santidade para a mulher está claramente em purificar a sensibilidade que Deus lhe deu e guiá-la pelas vias adequadas. Ela deve lutar contra as lágrimas falsas e rezar pelas lágrimas de santidade, lágrimas de amor, de gratidão. Que reflexão linda é essa, porque a autora aqui ela nos lembra que todos nós somos pecadores. Cristo, na sua bondade suprema, escolheu fazer-se ser fraco para ensinar os homens com seu exemplo de humildade. Jesus, ele se assemelhou aos homens, exceto no pecado, para abrir as nossas mentes e corações, mostrando aí qual é essa força. E a força dos homens é mera ilusão, porque a mensagem é essa: sem Cristo, sem mim, vocês não podem nada. E não é por acaso que nos nossos piores momentos, naqueles momentos de dor, como uma doença de um filho, a morte de um ente querido, é nessas horas mais dolorosas que nós conseguimos identificar aí a nossa impotência. Sem Deus nós não somos nada. Só Deus mesmo, ciente de todos os nossos pecados, da sua imensa bondade, é capaz de nos acolher. No capítulo 6 é um capítulo da vontade de ler ele inteiro, porque a autora aborda a maternidade de uma forma tão doce, tão sobrenatural, que fica até difícil resumir ou comentar sobre esse capítulo, tamanha a sua importância. Então, como o foco é a maternidade e é contrário ao que as feministas tentam ridicularizar, dizendo que é uma desvantagem das mulheres. Ao contrário disso, a autora ela exalta o poder que nós temos de carregar duas almas em nosso corpo. A autora ela vê como um dom essa receptividade. Deus, portanto, toca o corpo da mulher e põe a alma dentro do seu ventre. E é mais um privilégio, com certeza, que o Criador deu às mulheres. Durante a gestação, nós temos o extraordinário privilégio de carregar mais um ser vivo dentro do nosso corpo. A autora ela trata dos sentimentos e ela conclui que somente a graça divina ela pode nos ajudar aí com sentimentos ilegítimos
e florescer sentimentos nobres, sublimes e generosos em um coração puro. E somente um coração puro consegue entender como é linda essa complementariedade de homem e mulher de acordo com o plano divino. E para concluir esse livro, a autora ela finaliza com um capítulo dedicado a Maria. O privilégio de ser mulher é particularmente realçado pelo fato de que Maria, a mais perfeita das criaturas, era uma mulher. Para as devotas de Maria como eu, esse capítulo ele tem uma mensagem ainda mais sobrenatural, eu diria assim. Como nós devemos enxergar a feminilidade, e Maria, ela revela toda essa grandeza, sublimidade e feminilidade. Mas a maior conclusão que eu tiro desse livro é que a feminilidade, a doçura, a pureza, a fecundidade, a receptividade da mulher, ela foi atacada, ela foi distorcida. E esse livro, ele fala desse resgate para a própria felicidade da mulher. Muitas mulheres precisam da cura para essas feridas. Querem que as mulheres sejam homens. Isso machuca. Esses dilemas que impuseram para as mulheres nessa atual geração, deixar seus filhos em casa, terceirizar os papéis, vai ser famosa, vai ter status, vai ter dinheiro, vai ter liberdade sexual, faz o que você quer do seu corpo, vai lá, só pensa em você. Tudo isso é muito vazio, só causa vazio. Isso fere a concepção da dignidade da mulher. E nesse livro eu tive todas essas reflexões. Um livro que nos mostra que ser amável, útil, gentil, educada, elegante é força. Mas isso é fácil? Não. É mais fácil sair brigando, xingando, falando pelos cotovelos do que se conter, do que ser feminina. Hoje em dia, ser delicada, conter os impulsos desequilibrados, falar somente o necessário, isso é muito difícil. Assim como Maria, que usava apenas o seu sorriso como sinal da força. Então, eu vejo que nos dias de hoje, fazer tudo isso é muito difícil. Nós precisamos remar contra a maré. Eu gostei muito desse livro e super recomendo. Ele traz uma forma tão sublime o papel das mulheres e espero que vocês tenham gostado também. Que bom que você chegou até o final. Gostaria muito de te pedir um like, se inscreve no meu canal para você receber as próximas notificações dos próximos vídeos e até a próxima quinta.